Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscreveram neste canal. Agradecer as pessoas que fizeram comentários muito bonitos, que valorizaram os vídeos. Pedir para vocês compartilharem, divulgarem. Obrigada por todo o apoio. Hoje nós vamos apresentar um grande compositor da música brasileira, Lupicínio Rodrigues. Uma paixão na minha vida. Lupicínio Rodrigues nasceu em 1914 em Porto Alegre, que é capital do Rio Grande do Sul. E ele faleceu também em Porto Alegre em 1974. Ele foi estudado por muitos historiadores, há muitas biografias a respeito dele. Um estudioso da vida dele é Arthur de Faria, doutor na Universidade no Rio Grande do Sul. O Arthur de Faria conta que há muitos boatos sobre o nascimento do Lupicínio, dizendo que chovia muito, que a parteira teve que ir de barco até onde ele morava. Há muitas histórias fantasiosas sobre o nascimento. Na verdade, ele morava num bairro chamado Ilhota. E ele, o pesquisador de Lupicínio, até verificou que não chovia quando o menino nasceu. Esse bairro chamado Ilhota surgiu em 1905 e os ricos não moravam lá, né? Era um bairro onde os pobres moravam. Lá moravam carpinteiros, sapateiros, alfaiates, costureiras, funcionários públicos, lavadeiras, porque havia riachos de água limpa. Em 1943, o plano de urbanização da cidade de Porto Alegre concluiu as obras e houve então a canalização do arroio Dilúvio, que passava lá. Em 43, então, a ilhota secou. A maioria dos habitantes da ilhota era negra. Conforme escreve outro estudioso de Lupicínio, Marcelo Campos, a vida na ilhota era humilde, marginalizada, mas era religiosa, musical e festeira, né? Um lugar onde havia muitas festas e muita valorização da cultura negra. O pai de Lupicínio chamava-se Francisco Rodrigues. Ele era funcionário da Escola de Comércio. E a sua mãe, Abigail de Oliveira, era lavadeira. Lupicínio foi o quarto filho de uma família de 21 filhos, mas que somente fica um pouco estranho. 17 sobreviveram. 17. No passado, as famílias tinham muitos filhos. Lupicínio fez o curso primário no Externato D. Sebastião. Esse externato era anexo da escola Nossa Senhora do Rosário e ela era destinada a famílias humildes e pertencia aos Irmãos Maristas. O menino gostava muito das aulas de música e o pai do Lupicínio valorizava muito que o menino estudasse. Ele era chamado pela família por Lupe, né? Os íntimos o chamavam de Lupe.
E ele, para ajudar a família, que era pobre, ele fazia muitos bicos, como baleiro, vendedor de pastéis, guri de recados. E na ilhota, hoje se situa o Quilombo dos Fidelis, um dos quilombos de Porto Alegre. Seu pai trabalhava numa escola de comércio anexa à Faculdade de Direito de Porto Alegre. Ele fazia parte, o pai, da Liga de Futebol Canelas Pretas, composta por jogadores negros que, ao serem impedidos de jogar em ligas brancas, criaram seus próprios espaços de futebol e cultura. Lupe também gostava de futebol e frequentava um campinho de várzea para jogar com seus amigos. Ele tinha paixão por futebol. Em 1926, ele tinha 12 anos e o pai coloca Lupe num curso profissionalizante de mecânica da Escola Parobé. E aí ele foi estagiar em oficinas de bonde, uma oficina famosa de bonde, e na oficina Miqueleto, onde ele fazia parafuso e porca. Desde jovem, ele gostava de bares, ele gostava da boemia, ele ia aos bares do seu Belarmino, ele ia onde os músicos e boêmios tocavam. Ele gostava de ficar lá ouvindo, né, as músicas, os boêmios. Ele não aprendeu nenhum instrumento musical, mas ele gostava de ouvir e desse meio. A Cidade Baixa, né, ele frequentava. Aos 14 anos, ele estreia com a marchinha Carnaval, num concurso de carnaval. E foi vencedora essa marchinha, aos 14 anos. Para afastá-lo da vida de boemia, o pai ficava preocupado, né, com o futuro do filho. Ele muda, o pai altera a data de nascimento e o Lupe, em vez de ter 15 anos, passa a ter 16 anos. E o pai coloca como voluntário no 7º Regimento de Infantaria do Exército. Lá o jovem continuou compondo, assumiu o posto de cantor do conjunto musical dos soldados. Uma vez ele fez uma música criticando a comida que eles tinham lá. E essa música ficou famosa entre os soldados, mas o major soube da música e Lupe teve que ficar preso por 8 dias de castigo por essa música que criticava. Na Revolução de 30 e 32, o Lupe participou com posto de cabo. Quais eram os gêneros musicais de Porto Alegre? Quais eram os gêneros musicais na formação de Lupicínio, né, que a rádio trazia na década de 10 e década de 20? Era uma polca, o choro, a valsa e as modinhas. Havia poucos sambas, machiches, batucadas, muito pouco. A valsa dominava. Quanto às músicas internacionais, o gênero musical mais gravado e ouvido nas rádios era o tango, os tangos argentinos. Em 32, o jovem Lupe, com uniforme de soldado, ele foi ver um show dos Ases do Samba. Os Ases do Samba estavam no centro de Porto Alegre, se apresentando no Teatro Imperial. Quem eram os Ases do Samba? Famosos nas rádios. Lupe queria ver e foi assistir. Quem fazia parte desse grupo? Noel Rosa, Francisco Alves, o cantor, Mário Reis, o pianista Nonô, o bandolinista gaúcho Pericunha.
Após o espetáculo, os ases do samba foram para um boteco na Cidade Baixa. Eles tocaram, vamos lá no boteco ouvir quem toca, quem canta. Mas quando eles chegaram lá, quem estava cantando? O jovem Lupe. E quando eles escutaram Lupicínio, eles falaram: esse menino vai longe. Noel Rosa ficou impressionado com o jeito do menino cantar. Olha, o jovem Lupe. Em 34, Lupe foi transferido para a cidade de Santa Maria. Nessa cidade, ele vence outro concurso com a marcha Beira de um Rio e torna-se crooner, né, do grupo dele. Em Santa Maria, ele compôs uma música famosa. Muitas pessoas cantam até hoje e nem sabem que ele é o autor. Felicidade. Foi cantada por muitos. Felicidade é uma canção regional. Foi gravada pela primeira vez em 47 pelo quarteto Quitandinha. Depois foram mais de 100 gravações, entre elas Caetano Veloso, Joana, Leonardo, Sérgio Reis, Moraes Moreira, Adriana Calcanhoto, Maria Bethânia. Em Santa Maria, no Clube União Familiar, ele conheceu Iná. Foi a namorada para quem ele fez muitos versos. Ela tinha 13 anos e ele tinha 18 anos. Em 35, ele deu baixa no exército, voltou para Porto Alegre com o objetivo de conseguir emprego e se casar com Iná. Não era mais do exército. Então, ele passou a trabalhar como bedel na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tornou-se noivo de Iná. Dizem as biografias que Iná não aceitava a vida de boemia e que por esse motivo ela rompeu o noivado. Esse amor teria inspirado uma canção belíssima de Lupicínio, quando certa vez, após a separação, ele viu Iná com outro homem. Que música! Nervos de Aço. Sucesso na voz de Francisco Alves, em 1947. Francisco Alves, o grande cantor da época, o mais ouvido nas rádios, gravou muitas músicas de Lupicínio. Esses Moços, Quem Há de Dizer, Cadeira Vazia, muitas músicas famosas. Lupicínio escreveu canções de amor, de separação, de encontros e desencontros, de dor, de saudade. As cantoras do rádio, as famosas cantoras da era do rádio, cantaram Lupicínio. Eu não vou aqui contar a vida de todas, elas são muitas e importantes. Eu vou dizer só o nome delas: Linda Batista, Dircinha Batista, Carmélia Alves, Dalva de Oliveira, Isaurinha Garcia, né? Que depois foi muito reverenciada pelo diretor teatral, né? José Celso Martinez Correia amava a voz de Isaurinha Garcia, Nora Ney, Aracide Almeida, Dolores Duran, que viveu tão pouco, que morreu de infarte aos 29 anos. Todas elas gravaram Lupicínio. Lupicínio, em 1935, escreve uma música muito bonita em parceria com Alcides Gonçalves. Essa música chamava-se Triste História. Com esse compositor, esse autor, esse parceiro, ele também fez Cadeira Vazia em 38. Quem era Alcides Gonçalves? Nasceu em 1908, em Porto Alegre, foi pianista, violonista, compositor e cantor.
e faleceu em 1987. Vamos voltar à vida de Lupicínio. Lupicínio, para sobreviver, ele vendia as músicas dele. Muitas músicas foram vendidas e as pessoas não sabiam que eram de Lupicínio. Em 1938, ele conseguiu passar um mês no Rio, porque o Rio de Janeiro era o centro da música. E ele conseguiu. Então, lá ele vai frequentar bares da Lapa, frequentar o Café Nice, ele vai conhecer, fazer companhia a Ataúfo Alves, Germano Augusto, Wilson Batista, Kid Pepe. Lá também ele conhece Francisco Alves. Em 1938, Ciro Monteiro gravou Se Acaso Você Chegasse. Nossa, que foi um sucesso com muitos cantores. Essa música, Se Acaso Você Chegasse, é de autoria de Lupicínio e de Felisberto Martins. Ela estava no filme americano Dançarina Loira. A trilha sonora chegou a ser indicada ao Oscar daquela época. Ele foi assistir ao filme, gostou do filme, mas soube que o nome dele não estava na ficha técnica do filme. A questão dos direitos autorais era um problema naquela realidade brasileira. Em 1926, Getúlio Vargas, que era deputado federal, conseguiu aprovar um decreto que determinava o pagamento de direitos autorais por todas as empresas que lidassem com música. Isso contribuiu com a vida dos compositores. Em 1934, Getúlio já era presidente, mandou aumentar de 90 a 500 mil réis o valor pago pelas emissoras de rádio para cada música que fosse tocada. No final dos anos 30, Getúlio recebeu a Rádio Nacional como pagamento de uma dívida. A Rádio Nacional foi inaugurada em 1936. Ela pertencia a uma empresa privada que acumulou dívidas com a União. Em 1940, ela passou então para o controle do Estado. E nas décadas de 40 e 50, era a mídia mais importante, de maior audiência no Brasil, a Rádio Nacional. Ela apresentava radionovelas, programas de auditório, com shows, teatros de variedade, humor, sorteio de prêmios e muitas vezes calouros. A Rádio Nacional tinha alcance em todo o país. Assim, todos os compositores e cantores queriam ir para a Rádio Nacional para se tornarem conhecidos. Getúlio Vargas chamou músicos consagrados para participarem da Rádio Nacional. E o Getúlio Vargas usava a Rádio Nacional como instrumento político para divulgar o seu governo. Em 1950, quando o Getúlio voltou ao poder, porque o Getúlio esteve no poder, saiu, depois volta ao poder. Ele torna a Rádio Nacional mais poderosa ainda. Nela trabalhavam 607 pessoas, entre elas 124 músicos, 96 cantores e cantoras, 10 maestros arranjadores, liderados por Radamés Zinátali, que é muito famoso, né? E ficou na rádio até 1969. Ele era o grande, né, músico. Então, ela adequava-se ao plano, à bandeira de Getúlio, dando unidade cultural essencial para o projeto nacionalista de Vargas.
Nos anos 30, o gênero musical central, qual era agora? Anos 30. Qual era o gênero mais tocado? O samba, né? O samba, como nós vimos lá com Cartola. Lembram num vídeo onde eu contei Cartola? Cartola era importante, lembram nos anos 30? O samba era o gênero mais tocado. O samba se sedimentou em sua feição moderna. O Brasil era o reino do samba. Em 47, com a gravação Felicidade pelo Quarteto Quitandinha, Lupicínio alcança sucesso, prestígio. Em 48, ele escreveu o samba-canção Esses Moços, Pobres Moços. O cantor Francisco Alves divulga a canção pela Rádio Nacional. Depois, em 70, o próprio Lupicínio grava esse samba. E outras canções de Lupicínio começam a ser conhecidas. Em 49, com 35 anos, ele casou-se com Serenita Quevedo. Com ela teve Lupicínio Rodrigues Filho. Antes desse casamento, Lupicínio casou-se com Juraci de Oliveira, quando ela estava prestes a morrer, para legalizar a situação de sua filha Teresa, que mais tarde foi adotada por Serenita. Felisberto Martins, seu parceiro no samba, se acaso você chegasse, era compositor e pianista, e ele então divulga no Rio de Janeiro as músicas de Lupicínio. Em Porto Alegre, os universitários queriam fazer samba. Samba era a música do momento. Então, o que eles fazem? Eles vão até o Bedel, Lupicínio, e pedem para o Bedel orientá-los como se faz um samba. Lupicínio foi Bedel até 1947. No final dos anos 40, ele abriu uma churrascaria, Galpão do Lupe, que seria a primeira de uma série de estabelecimentos do artista. Ele vai ter, assim, uma história positiva como empresário da noite, de bares, de churrascarias, com música ao vivo. Em 48, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música, em Porto Alegre, e ele passa a trabalhar nesse espaço. Esse espaço era o espaço de trabalho dele. Durante o dia, ele trabalhava lá. Em 1952, ele vai gravar o seu primeiro álbum, Roteiro de um Boêmio, e mais 4 canções. De dia, ele trabalhava, à noite ele vai para a boemia. Contam, né? O Marcelo Campos, que é estudioso dele, conta no livro que ele escreveu, Almanaque do Lupe, que ele fez um acordo com a mulher. Ele podia toda noite ir nos bares, fazia via sacra, passava nos bares, contanto que chegasse em casa de segunda a sexta-feira, de 3 a 4 horas da manhã. A mulher aceitava, porque lá nos bares ele compunha, ele bebia da beleza dos colegas, dos amigos compositores. Então, quanto à vida amorosa, ele casou com Serenita, mas nas suas músicas nós vamos ver que ele teve muitos amores, né? E esses amores, ele próprio disse que todas as mulheres que ele amou renderam-lhe muitas músicas, porque a partir do momento que ele sofria, ele escrevia. A música Vingança, lançada em 51, que foi gravada por muitos, inclusive por Elis Regina,
em 1989. Elis Regina colocou essa música no seu álbum, né? Memória da Pele. Então, ele conta, né, que as músicas fizeram que ele sofresse. Vingança, dizem que ele se referia a Mercedes, que foi uma de suas paixões. Em 1951, a Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, colocou no ar o programa Roteiro de um Boêmio. Esse programa apresentava Lupe cantando suas canções, falando sobre suas letras. Em 52, ele assinou o contrato com a Rádio Record de São Paulo e tinha um programa com o mesmo nome lá de Porto Alegre. Ele também, em São Paulo, teve uma temporada na Boate Oasis. A Boate Oasis ficava na Praça da República e a elite frequentava essa boate. E ele teve maior sucesso na boate. Zusa Homem de Melo, que é um grande crítico da música brasileira, conta que ele foi um xodó da alta sociedade paulistana. E Zusa Homem de Melo diz que ele foi o maior compositor, pioneiro do samba-canção no Brasil. Em 1953, Lupe compôs o hino para o Clube Grêmio, clube de futebol de seu coração. Na história da música brasileira, nós podemos identificar o Rio como grande reduto do samba-canção, do samba-enredo. Na virada de 50 e 60, muitas mudanças aconteceram no cenário da música brasileira. Não é mais o samba, né? Aquele que toca. Por quê? Por que há essa mudança? Por muitos motivos. Chega a TV. E a TV vai ser a grande mídia. E todos vão assistir a TV. E a TV vai mostrar bandas, grupos vocais. A TV vai divulgar a fala, a música, o jeito de falar, o jeito de se vestir. A TV vai valorizar os festivais. Os universitários vão querer a TV e vão assistir aos grandes festivais. Então, a gente vai ter gêneros musicais que substituem o samba. Tivemos a bossa nova, né? Tivemos o rock, né, antes, depois a bossa nova, a jovem guarda, a tropicália. Vai mudando, né? Há mudanças. E aqueles que cantavam samba-canção são desprestigiados, são considerados a velha guarda. Lupicínio, brega, um autor, né, do passado, o velhinho, a velha guarda. Mas ele continuou compondo. E ele escreveu para o jornal Última Hora de Porto Alegre, Roteiro de um Boêmio, que contava a história de suas composições. Ele continuou na boemia e é empresário, proprietário de muitas casas noturnas com música ao vivo. Em 67, quando ele era tido como ultrapassado, um grande crítico vai escrever valorizando as obras de Lupicínio, Augusto de Campos. Augusto de Campos fala sobre a importância do poeta Lupicínio. Ele comparou Lupicínio a grandes mestres da poesia e da dramaturgia. Afirmou que a dor de cotovelo presente em suas canções foi expressa com uma profundidade impressionante, que colocava Lupicínio ao nível literário e dramático de Shakespeare. Essa análise e os elogios fizeram com que muitos voltassem a ouvir Lupicínio. Ele fala
que Lupicínio é colocado ao patamar de Nelson Rodrigues pela dramaticidade. Quem era Augusto de Campos? Fundador do concretismo no Brasil, poeta, ensaísta, crítico literário, muito respeitado. A partir das palavras de Augusto de Campos, João Gilberto vai valorizar Lupicínio e gravar Lupicínio. Outros cantores, como Caetano Veloso. Em 73, Lupicínio participa do programa Sambão, na TV Record com Elisete Cardoso, cantando um pupurri de músicas. Em 73 também, ele participa do programa MPB Especial, cantando e sendo entrevistado na Rádio e TV Cultura. Ele escreveu muitas canções, alguns autores dizem 200, outros dizem 300. A gente não tem a precisão porque ele vendeu muitas de suas obras. Em agosto de 74, ele foi internado em decorrência de uma insuficiência cardíaca, falecendo após alguns dias antes de completar 60 anos. Foi velado no Estádio Olímpico do Grêmio, do seu time de coração. Foi sepultado no cemitério São Miguel e Alma, em Porto Alegre, com a presença de parentes, amigos e admiradores. Quando Lupicínio morre, muitos ainda o consideravam como um autor brega. E Zusa Homem de Melo sempre vai dizer: o maior autor do samba-canção brasileiro. Nos anos 70, o país vivia a ditadura militar, um período trágico, sombrio. A censura impunha regras, compositores eram silenciados e muitos partiram para o exílio. Analisando a obra de Lupicínio, nós vamos constatar a alta qualidade. Como que um homem residindo em Porto Alegre, numa cidade preconceituosa, uma cidade que não valorizava o negro, como que um negro vindo de um reduto pobre, desvalorizado, consegue se tornar um grande compositor? Como? O Rio de Janeiro era o espaço e Lupicínio não morava no Rio. Para o Rio foram muitos autores de outros estados. Dorival Caymmi, que era baiano, foi para o Rio. Ataúfo Alves, que era mineiro, foi para o Rio. Ari Barroso, mineiro, foi para o Rio. Luiz Gonzaga, pernambucano, foi para o Rio. E ele visitou uma vez. Ele não morava no espaço principal. A historiadora Marisilda de Matos, da PUC de São Paulo, ela escreveu com Fernando de Faria a obra Melodia e Sintonia em Lupicínio, o feminino, o masculino e suas relações, publicada em 99 pela editora Bertrand Brasil. Ela destaca o valor de Lupicínio e ela lembra o episódio de Noel Rosa impressionado. Esse menino vai longe. Noel Rosa já viu no jovem Lupicínio grande talento. O samba-canção Vingança, gravado em 51 pelo Trio de Ouro, teve imenso sucesso. Lupicínio começa a ser muitas vezes conhecido, outras não, e nem sempre recebe as rendas por aquilo que fez, Porque o problema do direito autoral demorou muito a ser resolvido. Os estudiosos de sua época valorizam isso. Negro de um reduto
pobre se tornar o grande compositor. Será que ele sofreu preconceito na cidade de Porto Alegre? Sofreu, claro que sofreu. E temos registros que em 66 ele foi vítima de racismo na lanchonete Olé, em Porto Alegre. O caso ganhou repercussão na imprensa e os responsáveis foram enquadrados na Lei Afonso Arinos. Essa lei foi proposta por Afonso Arinos de Melo Franco, promulgada por Getúlio Vargas em 51. Ela proíbe a discriminação racial no Brasil. É o primeiro código brasileiro a incluir as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça e cor de pele. Quanto à sua posição política, suas biografias relatam que em 1959 Lupicínio quis concorrer ao Partido Republicano, pelo Partido Republicano. Mas esse partido era um partido onde os comunistas tinham refúgio. Ele tentou, mas não conseguiu um número suficiente de votos. Ele fez muita canção, fez a maioria samba canção, fez marchinhas, mas a maioria foi samba canção. O que é o samba canção? É um gênero musical mais lento que se dançava de rosto colado, né? Nas festas. É um gênero que é de sofrência, é um gênero que fala da dor de cotovelo, dos ciúmes, da separação, da saudade, da desesperança. É dor, né? Além das letras, ele é destacado por sua capacidade musical. Eu não tenho formação em música, eu sou professora de literatura. Então, eu fui buscar no estudioso Arthur de Faria Silva uma análise tanto das letras como da música. Quem é Arthur de Faria Silva? Ele escreveu uma biografia incrível de Lupicínio. Ele defendeu uma tese de doutorado sobre Lupicínio. Ele defendeu a tese em 2022, a tese de doutorado em literatura. O Arthur de Faria é um músico vivo. Músico, professor, escritor, pesquisador de música brasileira. Vale a pena vocês lerem. Eu li a tese de doutorado inteira. Ela encontra-se na internet. Ele escreveu também uma biografia, Lupicínio, uma biografia musical, em 2023, pela editora Arquipélago. O que esse músico fala a respeito de Lupicínio? Ele tem muito mais capacidade do que eu para analisar. Ele fala como ele, estudioso, fica impressionado com aqueles aspectos que nós destacamos de um negro, né, que vivia numa realidade, né, de preconceito, ter, né, feito obras tão incríveis. Ele fala da importância de um homem que não sabia tocar um instrumento musical, criar as músicas de cabeça, na cabeça. Ele compunha na cabeça. A gente vê que outros compositores usaram caixa de fósforo, ele também, caixa de fósforo, né? Para acompanhar, assovio, mas ele não era um músico, ele não estudou música. E esse estudioso vai mostrar a riqueza, a genialidade de Lupicínio Rodrigues. Em entrevista a Jô Soares, em 2014, no programa do Jô, o filho de Lupicínio, chamado Lupicínio Rodrigues Filho, também vai destacar
o talento de seu pai, o talento como compositor e o talento como empresário, como um homem, né, de uma realidade pobre se torna um empresário bem-sucedido. Então, esse filho fala quando ele foi ao Rio mostrar suas músicas, ele tinha pouco dinheiro, ele teve que vender suas roupas para conseguir o dinheiro da passagem de volta. Foi muito difícil a vida de meu pai, né, até que ele fosse consagrado. É verdade. Lupicínio, de um bairro periférico, somente com curso primário, compõe respeitando as regras gramaticais, compõe usando imagens, metáforas, antíteses, hipérboles, de uma maneira impressionante. Mário Goulart, em 84, jornalista, ele também foi biógrafo de Lupicínio. Vocês podem ver na internet todos os autores que escreveram sobre ele. O Mário Goulart publicou Lupicínio Rodrigues, o poeta da dor de cotovelo, editora Tchê. Demóstenes Gonçalves, jornalista, compositor, escreveu o livro Roteiro de um Boêmio, em 1986, editora Sulina. Em 95, a editora LPM lançou Foi Assim, uma coletânea de suas crônicas escritas para o jornal Última Hora de Porto Alegre. Nós temos uma infinidade de cantores que gravaram suas músicas. É impossível falar o nome de todos, a gente vai falar algumas. Quem gravou? Janelão gravou esses moços, pobres moços. Adriana Calcanhoto fez um CD, um DVD, um show em homenagem a ele. O show se chamava Loucura. Ela canta Lupicínio e depois um dia ela vai ao programa da Tereza Cristina, que a gente pode ver também na internet, e ela e Tereza Cristina cantam Lupicínio. Nem Mato Grosso gravou Nervos de Aço, Gal Costa, Caetano Veloso, Calbi, Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Noite Ilustrada, Emílio Santiago, Maria Bethânia, Paulinho da Viola, Elis Regina, quantos? Gonzaguinha, num programa da TV Manchete, Valmor Chagas apresenta, valorizando Lupicínio, Gonzaguinha, que canta Lupicínio. Quantos cantores, quantos textos. Márcia Ramos de Oliveira escreveu em 95 a dissertação de mestrado. Luciano Rodrigues, A Cidade, a Música, os Amigos. Essa dissertação foi apresentada na área de História, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos, nos anos 2000, o lançamento de Ted Correia, ex-vocalista da banda Nenhum de Nós, uma banda de rock, né, que faz músicas de Lupicínio com música eletrônica, né? Nervos de Aço teve muitas interpretações e foi até a trilha sonora da novela América, né, na TV Globo. O Sesc Vila Mariana desenvolveu um projeto Roteiro de um Boêmio em 2005, com shows, debates e uma exposição com desenhos de jaguar. Nesse evento, o cantor Calbi Peixoto disse que Lupicínio era o brasileiro mais brasileiro de todos. Elogia o poeta. Calbi destaca Lupicínio como aquele que soube traduzir os sentimentos vividos por aquele que ama. Nesse mesmo evento, a cantora Paula Lima disse: interpretar Lupicínio é, antes de mais nada, desafiador. Em 2014, a Câmara Municipal de Porto Alegre concede-lhe o título em memória de cidadão emérito de Porto Alegre.
Marcelo Campos publicou o Almanaque do Lupe em 2005. As letras, né, começam a ser divulgadas, valorizadas. Como são as letras de Lupicínio Rodrigues? São crônicas, nós vamos ouvir, porque nós vamos declamar e vocês vão ficar atentos. São crônicas, como se fossem prosa. Ele expressa saudade, desespero, ele emprega uma linguagem às vezes culta, às vezes coloquial e sempre correta. Ele fala a nós e ele fala ao homem, à humanidade, ao qualquer um de nós. Quem de nós nunca amou? Quem de nós nunca sentiu saudade? Quem de nós nunca sentiu medo, desespero, uma angústia, uma tristeza profunda, a dor de uma separação? Quem de nós não sofreu dor de cotovelo, né? Mesmo que seja sofrência, nós vivemos a sofrência. Sofrência não pode ter um significado negativo, pejorativo. Existe um filme chamado Confissões de um Sofredor, lançado em 2023 em Lisboa, no 14º Festival de Cinema de Língua Portuguesa, do autor Alfredo Manet. Esse documentário também foi exibido no Brasil em salas de cinema. Então, nós não vamos agora dizer todos os programas onde ele foi homenageado, todas as dissertações de mestrado, né, que escreveram contando a sua vida. Vocês podem ver o programa da Teresa Cristina, né, que é Samba na Gamboa, no Canal Brasil, em 2025, com Adriana Calcanhoto. Vocês podem ver o programa do Jô, até o programa do Jô, quando a Calcanhoto é entrevistada. Tudo isso eu assisti, eu li. Na internet a gente tem o Lupicínio falando em entrevistas, o Lupicínio cantando, cantores cantando Lupicínio, biógrafos falando de sua vida. Há um número imenso de documentos. Foi dificílimo separar o que trazer a vocês. Tem olha, esse vocês não podem perder, esse eu não posso deixar de falar. Um especial Lupicínio Rodrigues chamado O Amor Deve Ser Sagrado. A gente vai ter Ney Mato Grosso, Zé Renato, Dori Caymmi, João Bosco, João Donato, Júlia Vargas, TV Brasil. Vocês podem procurar 2014 TV Brasil. É lindo o programa em homenagem a ele. Ai, falei muito, né? Eu acho que eu estimulei vocês a procurarem dados sobre ele. Agora nós vamos declamar 4 poemas dele. Os 2 primeiros, quem vai declamar é o meu amigo Dan Pinzetta. Ele vai declamar 2 poemas. Ele fala o nome e declama. Depois ele vai falar o nome de outra e declama. E eu comento o que ele declama. Depois eu vou falar 2 poemas e comento. Eu vou trazer hoje algumas questões gramaticais e no final eu faço o fechamento. Então, com vocês agora, vamos ouvir Dan Pinzetta. Cadeira vazia. Entra, meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade o que desejas de mim. Entra, podes entrar, a casa é tua. Já te cansaste de viver na rua e os teus sonhos chegaram ao fim?
Eu sofri demais quando partiste. Passei tantas horas triste, nem quero lembrar esse dia. Mas de uma coisa podes ter certeza: o teu lugar aqui, a minha mesa, tua cadeira, ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta, procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que sou teu paizinho, que tanto tempo aqui ficou sozinho a esperar por um carinho teu. Voltaste, estás bem, estou contente. Só me encontraste muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Não te darei carinho, nem afeto, mas para te abrigar, podes ocupar meu teto. Para te alimentar, podes comer meu pão. Agora eu vou comentar um pouco o primeiro poema que Dan declamou, acabou de declamar, Cadeira Vazia. Esse samba-canção foi expresso com muita dor, né? Dizem que o poeta tinha muitas saudades de uma história do passado. Esse eu cancional vai falar da mulher que o abandonou e que volta. Ele deixa que ela entre, né, que fique à vontade. Ele vai dar comida, o teto, mas ele está diferente, né? Ela saiu, ela terminou o amor, a história de amor deles, e o tempo passou, ele está diferente. Então, ele agora tem uma condição: não dará carinho, nem amor, nem afeto. Ele fala que ele vai tratá-la como uma filha pródiga, que é recebida. Então, nós vemos que aí a intertextualidade com o filho pródigo da Bíblia, o filho pródigo que volta. Mas não é como o filho pródigo da Bíblia, que volta e tem tudo do pai. Ela não vai ter tudo. Ela partiu, a cadeira ficou vazia. A cadeira vazia representa a ausência, o lugar que permaneceu marcado por dor e melancolia. A cadeira expressa a solidão do narrador. Ela volta, ele aceita, mas em outras condições. Não houve um perdão total, há limites. Linda, né, essa canção? Quem há de dizer? Quem há de dizer que quem vocês estão vendo naquela mesa, bebendo, é o meu querido amor? Reparem bem que quando ela fala, ilumina mais a sala do que a luz do refletor. O cabaré se inflama quando ela dança, e com a mesma esperança todos lhe põem o olhar. E eu, o dono, aqui no meu abandono, espero, louco de sono, o cabaré terminar. Rapaz, leva essa mulher contigo, disse uma vez um amigo quando nos viu conversar. Vocês se amam e o amor deve ser sagrado. O resto deixa de lado, vai construir o teu lar. Palavra. Quase aceitei o conselho. O mundo, esse grande espelho, é que me fez pensar assim. Ela nasceu como o destino da lua para todos que andam na rua. Não vai viver só para mim.
Agora eu vou comentar o segundo poema que Dan acabou de declamar. Quem há de dizer? Dizem, né, os estudiosos da vida de Lucínio, que ele escreveu esse poema por causa de uma mulher ligada à vida de Alcides Gonçalves. Os autores desse samba-canção são Lupicínio e Alcides Gonçalves. Alcides Gonçalves era um músico e eles compuseram esta canção, foi gravada depois em 1948 por Francisco Alves. E dizem que se refere à vida do Alcides Gonçalves, que ficava num bar tocando piano, vendo a mulher que ele amava dançando com outros homens, porque era um espaço de taxiguel, né? As moças, as mulheres que dançavam, havia, hoje eu não sei se ainda existe, eu sei que existiu por muito tempo em Porto Alegre, em São Paulo, espaços onde havia música, muitas vezes música ao vivo, moças dançavam, só dançavam com vários homens que pagavam para dançar. E o Alcides ficava no piano esperando tudo terminar, porque a mulher que ele amava, só no final da noite, chegava perto dele. Então dizem que eles gravaram essa música, Quem há de dizer, referente a essa história, não sei. O que os poetas dizem? É um samba-canção de dor de amor não correspondido, a impossibilidade de a mulher ser de um único homem. Ela não é só dele, ela dança com outros homens durante toda a noite. A lua está lá. Todos podem olhar a lua do mesmo modo que essa mulher é de todos para dançar. Vejam uma metáfora. Ele compara a mulher vista por todos no cabaré, no bar, e a lua que é vista por todos na rua. A lua é de todos. E a mulher também pode dançar com qualquer um que pague pela dança. Essa música mostra como é difícil, impossível controlar o destino do outro. Então, ele faz essa metáfora. Mulher nesse espaço, lua na rua. Ele também traz outra metáfora, quando ele diz assim, o mundo é esse grande espelho, porque ele mostra que o mundo vai demonstrar para nós, tornar visível várias situações como essa. Essa situação se repete em outros lugares. Outra metáfora. Com sono, na música ele fala com sono, ele espera o cabaré fechar. A melodia aí, os estudiosos da música contam que a melodia é incrível, porque ela mostra, ela reforça o tom melancólico. Essa música, ela tem este cenário da noite, este cenário dessas damas da noite. A mulher que dança, a mulher que o pianista precisa esperar. Quem há de dizer que essa mulher que vocês estão vendo, né, não pode ser minha, porque ela dança com todos. Quem há de dizer que eu tenho que esperar a noite inteira para que ela chegue até mim? É linda essa música, muito linda. Agora eu vou declamar o samba-canção Nunca.
nunca. Nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim. As pazes contigo eu farei. Nunca, mas nunca. Quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero o meu amor, como eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você que me faz adormecer, para que eu viva em paz. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero o meu amor, como eu adorei tempos atrás. Saudade, não se esqueça também de dizer que você me faz adormecer, para que eu viva em paz. O Samba Canção Nunca foi escrito por Lupicínio nos anos 50. Ele inicia, né, com muita força, com hipérboles, com exageros, né? Nem que o mundo caia sobre mim, né? Sepultar o coração, ele exagera. Esta canção foi gravada por homens e mulheres. Muitas mulheres gravaram, né, e falavam, né, diga a esse moço, porque a mulher também, né, termina uma história, a mulher também diz nunca voltarei. Então ela também é uma canção que muitas mulheres dizem, podem cantar. Muita força, né? Hipérbole, é uma mágoa profunda que o poeta expressa. Ressalta o amor que sentiu, mas não vai voltar. Não vai voltar de forma nenhuma. E ele diz que não vai voltar, não vai fazer as pazes com ela. Depois, mais para frente do texto, ele vai conversar com a saudade. Ele personifica a saudade. Ele pede que a saudade, como se ela fosse uma pessoa, né, diga à amada que no passado ele amou essa mulher. Ele amou, mas que amou, adorou, mas que mudou. Que hoje tudo mudou. E ele pede também para a saudade contar à mulher amada que é a saudade que o faz adormecer. É a saudade que faz com que ele viva em paz. Dizem os biógrafos de Lupicínio que ele fez essa canção quando terminaram um namoro, quando ele terminou um namoro com Mercedes. Não sabemos. A verdade é que ele expressa um sentimento universal. A verdade é que os músicos que estudaram essa canção dizem que as variações de acordes enfatizam o melodrama, que a música está intimamente ligada à letra e que intensifica, que ajuda a expressar os seus sentimentos. Agora eu vou declamar Esses Moços, Pobres Moços. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo, enfim. É que eu peço a esses moços que acreditem em mim.
Se eles julgam que um lindo futuro só o amor nesta vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania que muito me custou, pois são as mágoas que trago hoje em dia, e essas rugas o amor me deixou. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nessa vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias essa mania que muito me custou, pois só as mágoas que trago hoje em dia e essas rugas o amor me deixou. Esses moços, pobres moços, há uma amargura enorme e ele aconselha os jovens. Cuidado com o amor, vocês se enganam, cuidado, me ouçam. Ele fala aos jovens, ele usa, metáforas. Ao deixar o céu por ser escuro, ele diz, vocês deixam o céu à procura de emoções intensas, mas é um inferno, Ele usa essas imagens, essa metáfora, como homem experiente em questões de amor. Ele faz também essa antítese, Essas duas antíteses, céu, inferno, escuro, luz. Parece que eles querem sair de uma situação tranquila e vão para situações mais intensas, que empolgam, mas na verdade eles vão sofrer demais por amar. Ele conta que carrega cicatrizes emocionais e físicas por ter amado e sofrido. Dizem os estudiosos que ele escreveu a um amigo que ia casar, para que o amigo desistisse de casar, e que a mulher do amigo depois nunca mais falou com ele. Não sabemos. Enfim, é uma música, uma canção muito forte, muito bonita. Vamos agora encerrar essa parte de declamação. Vamos falar sobre algumas questões de gramática e depois faremos um fechamento. Eu trouxe para vocês 3 questões gramaticais. A primeira é o emprego de este, esse e aquele. As pessoas erram muito ao falar e ao escrever. Nós aqui nesse espaço, nesse canal, nós trazemos as regras para uma linguagem culta, uma linguagem que cai no vestibular, uma linguagem que nós devemos usar em textos de universidade, em textos acadêmicos, Todas as vezes que devemos falar a língua portuguesa, seguindo as regras gramaticais. Quando Lupicínio fala esses moços, pobres moços, esses, ele se refere a moços perto da pessoa com quem ele fala. Esses moços. Por quê? Porque esses e aqueles, ele vai ser usado dependendo do lugar onde o objeto está. Se ele fala esses moços, tá perto da pessoa com quem ele fala. Mas se ele vai falar estes, é perto dele, de quem fala. Estes moços, perto de quem fala. O objeto está perto de quem fala. Esta folha,
esta, perto de quem fala. E aquele é longe tanto de quem fala como de quem com quem nós falamos. Aquela está distante de quem fala e da pessoa com quem se fala. Aquele, aquela. A segunda questão gramatical é o uso de onde a onde, que as pessoas confundem tanto na linguagem oral como na linguagem escrita. Onde. Onde é usado com verbos que indicam permanência ou lugar fixo. Onde você mora? Lugar fixo, um lugar. Você viu onde deixei os meus óculos? Onde? Um lugar. Em cima da mesa, na gaveta, onde? Aonde é usado com verbos que têm ideia de movimento. Só nesses casos. Aonde você vai? Quem vai, vai a algum lugar. É um movimento. Quem vai, vai a algum lugar. Aonde? Para onde, aonde. Escrito junto. Aonde Lúcia levará essa criança? Quem leva, leva algo, alguém a algum lugar. Aonde? Para onde? Levará em movimento. A terceira questão gramatical é o sentido denotativo e conotativo das palavras. Quando Lupicínio fala nunca, né, no poema Nunca, nunca, nem que o mundo caia sobre nós, conotação. Temos um exemplo da conotação. É linguagem de imagens, linguagem figurada, subjetivo. E o sentido depende do contexto. É usado na literatura e na publicidade. Fantasia, imagem. Denotação é a linguagem objetiva. Nunca as pazes contigo eu farei. Só pazes, fazer a pazes. Não tem nenhum sentido diferente. O livro está sobre a mesa. O livro está sobre a mesa. Não há uma imagem, é o concreto. O poeta emprega denotação que corresponde ao significado literal, real, objetivo da palavra. O livro é o livro, mesa é mesa. Fazer as pazes é fazer as pazes. Não tem outro sentido. Então, assim eu trabalhei questões gramaticais. Agora eu vou fazer um fechamento do nosso vídeo de hoje. Primeiro, Lupicínio foi um dos pioneiros do samba-canção, um estilo das canções românticas brasileiras. A sua produção tem influência do tango, que se ouvia nas rádios argentinas, captadas em Porto Alegre. Suas obras são originais, tanto na letra como na melodia, e elas trazem beleza e intensa dramaticidade. Suas canções são crônicas, histórias contadas. Não há aquela separação de verso, refrão, né? A gente tem estrofe, refrão, estrofe, refrão. Ele fala como se ele conversasse, como ele contasse. Ele conta histórias que nos emocionam e nos ajudam a revelar sentimentos humanos. Nos ajudam a que nós percebamos a nossa fragilidade humana. Ele domina a língua portuguesa, escrevendo em linguagem culta e coloquial. Enfim, um grande autor, como Arthur de Faria Silva, no seu doutorado, afirma em suas entrevistas, em seu livro, Lupicínio foi genial. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso autor, do que selecionamos para vocês.
Eu agradeço a participação de Dan Pinzeta. Eu espero que vocês busquem na internet os livros, os textos, as canções e que vocês se tornem também amantes desse grande compositor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.